Fala pessoal, Hugo Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo para falar do nosso Barção da Massa, falar desse jogo de alto risco que o Barça de Flick vem fazendo e que tem dado muitos frutos esse jogo, né? Realmente o Barcelona tem jogado muito bonito, porém esse jogo, esse estilo, com os jogadores que a gente tem, será que vai prevalecer nos grandes confrontos? Será que o Barcelona vai enfrentar esses jogos, essa sequência de jogos pegadas aí contra Bayern de Munique, Real Madrid? O Barcelona vai encarar a partida com a mesma estrutura, com a mesma linha, com as mesmas formas que vem encarando as outras partidas? Será que vai ser suficiente para vencer esses jogos? Será que desse jeito a gente vai sofrer? Então, um vídeo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso e ler a opinião de vocês aqui, tá? E falando em ler a opinião de vocês, quero agradecer a todo mundo no vídeo passado, no vídeo que eu mostrei os meio-campistas do Barcelona, imaginando cenários onde todos os jogadores estivessem disponíveis, que seria o melhor trio de meio-campo e muita interação legal, cada um com a sua opinião. Falei, não tem certo e errado, na data de hoje não tem certo e errado, só Flick vai mostrar pra gente no futuro. Muita opinião aí, tem gente naquela linha de Pedri, com Gavi, com Dani Olmo, tem gente naquela linha com De Jong, com Pedri, com Dani Olmo. Uma coisa é certa, né? O Dani Olmo é fixo, de fato, muita gente concorda, é isso mesmo, muita interação legal, agradecer demais o feedback de vocês, e tem uma interação que eu quero trazer aqui, tá? Eu concordo 100% com a opinião dele ou dela, não sei, tá? A opinião aqui do Sumaeras01, se eu estiver equivocado, perdão aí, tá no nome, Sumaeras01, falou bem assim, ó, não troca o caçador com ninguém do meio, os outros que se troquem, caçador pode não ter nome, mas é jogador essencial para o Barcelona. Ficaria com Caçador, Pedri e Olmo. O trio seria Caçador, Premi e Olmo. Gavi fica para o ano que vem. Calma, calma. Não precisa descartar o Gavira para o ano que vem. Mas eu concordo e por isso que eu deixei claro no vídeo, a partir do princípio que todo mundo está no seu 100%. Tá? Futebol... times de futebol, jogadores de time de futebol têm hierarquia, tá? E por melhor que certo jogador esteja, se o Gavi estiver entregando o mesmo nível, por hierarquia, o Gavi passaria na frente do caçador, tá entendendo? Então, assim, vamos supor, vamos imaginar um cenário aqui que era muito difícil de acontecer, MSN, tinha Messi, Neymar e Suárez. No banco tinha Pedro Rodrigues, o Pedrito, já entregou para a gente absurdo, titular absoluto. Vamos supor que Pedro estivesse voando, ele não ia colocar Neymar no banco, não ia colocar. Então, futebol tem essas coisas, tá? Então, assim, mas no momento, claro, no momento, meu amigo, eu sou time caçador. Caçador não sai desse time para nada, isso aí eu concordo demais, não só eu, várias pessoas, você concorda, mas 13 pessoas aí concordam, que é muita gente no meu canal quando dá like aí, então é isso, né? Descartando hierarquia, momento, fase agora, Caçador não sai desse time, tá? Do mesmo jeito que Rafinha não sai desse time, Koundé não sai desse time, tem uns jogadores aí que realmente são jogadores que têm entregado muito e é de extrema confiança. E mais alguns também, né? Mas senão eu não vou falar o time principal da gente aqui, tá? Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu queria agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que tá aqui, pessoal que dá o seu suporte. Data FIFA sabe que o canal fica mais paradinho, né? Então, eu agradeço muito a vocês que estão aqui, que veem os vídeos, que deixam os comentários. E tem pessoal que vê uns vídeos antigos, deixa nos comentários os vídeos antigo, estou sempre grato a todo mundo que está chegando aí. Data FIFA acabou sem maiores danos, ia mal com a pancadinha ali, Lewandowski quase perde o joelho, mas morreu, mas passa bem. Então é isso, agradecer a vocês aqui. Se quiser virar membro do canal, R$ 2,99, botãozinho seja membro aí, forma de pagamento do cartão e gift card. Data FIFA acabou. Se você se identifica com a mensagem do canal, vá lá pro grupo Telegram pra gente conversar mais sobre o Barça. Eu tô vendo toda hora falando da data FIFA, né? Porque eu fico em choque, tá? Fico em choque. Mas agradeço demais aos membros e agradeço demais a data FIFA que acabou sem maiores danos. Aí Rafinha segue voando, hein? Segura o Little Rafa, que o Little Rafa tá bugador, tá? Mas roda a vinheta pra gente falar mais sobre esse jogo de alto risco do Barça de Flick. Pessoal, tá vindo uma sequência de jogos pesados aí. O Barcelona vai fazer jogos contra Bayern de Munique, contra Real Madrid, tem Sevilha, e a gente fica naquela dúvida, né? Pós-data FIFA, aí tem um jogo contra o Sevilha, depois Liga dos Campeões, é um intervalo de 2 dias
para cada jogo. É domingo, um jogo contra o Sevilha, quarta-feira, um jogo da Liga dos Campeões e sábado, o jogo contra o Real Madrid. Então, um calendário pesado, onde a gente vai ter o retorno, talvez, de alguns lesionados aí. A gente viu que Fermin recebeu alta médica, basicamente, está treinando com o grupo. Gavi, cada dia dando uns passos largos aí, de repente, surpreende, entrando numa lista de convocados. De Jong já voltou aí. Temos ainda o Dani Olmo aí para voltar. Eu gostaria que tivesse mais uma semaninha com 2, 3 jogos, outros jogos de menores exigências, para a gente ver se esses caras pegam uma rodagenzinha, porque a gente vai precisar. E agora a gente sabe que os caras não estão em condições ideais, tá? Mas não vai ter o que fazer. Então, vamos partir do pressuposto, assim, partir do princípio que a gente vai com o nosso 11 melhor que está disponível ali e ver qual desses jogadores vão aparecer, tá? Então, são jogos extremamente pesados e o Barça de Flick é um dos times que está jogando um futebol mais agradável da Europa até o momento. Nós, torcedores culé, eu falo aqui direto no canal, não sabemos qual será o teto desse time, mas até o momento o torcedor está muito satisfeito com o que está vendo. No bom e no ruim, tá? A torcida tá vendo que o futebol do Barcelona é um futebol, o futebol de Flick é um futebol de alto risco, com linhas altas, porém tem dado seus frutos. Tem atacado muito bem, tem pressionado muito bem, tem uma intensidade muito bem. Então, assim, tem com a intensidade de jogo ali, imprevisibilidade, criando chance. Então, a gente está muito feliz, mesmo a gente vendo que o time joga com a linha ali no limite, né? A linha de impedimento que pode ser um perigo. E, como eu já mostrei para vocês aqui nos dados daquele site, a gente pode confirmar aqui o índice de pressão, a altura que esse time do Barcelona recupera a bola do adversário, né? É o time que lidera aquele índice de PPDA, né? Que eu já falei para vocês, é o número de passes que o Barcelona deixa o adversário trocar no seu próprio campo, no campo defensivo do adversário. Quanto menos passe o Barcelona deixa o adversário trocar, significa que o time pressiona bem, que o time pressiona alto, que o time deixa o adversário desconfortável com a bola no pé, que faz o adversário se livrar da bola rapidamente. Então, quanto menos passe, melhor. E quando vocês olham aqui o índice de PPDA, o Barcelona lidera a Liga com 6,78 passes trocados no campo. Realmente é um índice de pressão muito alto e tem dado gosto de ver, né? A gente assiste e a gente vê o Barcelona jogando e realmente é muito agradável. É uma pressão, é intensidade, é uma troca de posição, porém a linha de impedimento tem que acompanhar. A altura da defesa tem que acompanhar, senão vira uma ruptura. E aí que a gente começa a encontrar alguns probleminhas, né? Eu tenho imagens para mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui. Pois é, eu tenho imagens para mostrar para vocês. Imagens essas, tá, pessoal? Que eu já tinha mostrado e nos jogos aí, que são imagens que eu peguei até do próprio pós-jogo, do pós-jogo que eu boto para vocês aqui. Então, assim, são imagens onde a gente vê o Barcelona jogar com uma linha de impedimento muito sincronizada. A maioria das vezes sincronizada, até o momento tem dado muito certo, mas no fio, assim, no limite, e a gente vê o Barcelona colhendo muitos frutos com isso, tá? Uma linha de impedimento aí contra o Alavés, a gente vê, e essas daqui são as mais, assim, absurdas, que a gente vê o time do Barcelona basicamente na linha de meio campo, com a pressão, com a altura, uma compactação absurda que realmente é no limite. É no risco, é no limite. Essa outra aqui, que eu esqueci até o adversário ali, acho que é no jogo do Young Boys. Olha a altura de linha defensiva do Barcelona. Olha, a gente está vendo Koundé ali, basicamente, junto com o árbitro, Yamal olhando ali o outro cara que chega na ponta. No limite do impedimento, essas jogadas. E saíram uns dados esses dias aí, mostrando o número de impedimentos que o Barcelona tem conseguido na La Liga, tá? Vocês estão vendo aqui imagens. O Barcelona é o time com mais impedimentos a favor na La Liga. É aquele time que mais gera impedimentos do adversário. Vocês estão vendo nessa imagem que tá circulando aí nas redes sociais? O Barcelona deixa o adversário em impedimento em 62 vezes. 62 vezes. O segundo colocado, que é o Osasuna, deixa 25 vezes. Então, assim, é um futebol onde quer deixar o adversário o mais longe do seu gol. É um time que quer pressionar alto, compacto, e a linha de impedimento tem que acompanhar. Se não acompanhar, vai virar uma ruptura, vai virar o caos nisso daí. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? Até que ponto isso daí vai prevalecer, até que ponto isso daí será efetivo contra adversários de maiores exigências. Será que será um problema? Será que o Barcelona vai aplicar esse mesmo jogo? Aí a pessoa me pergunta, claro que vai aplicar, pô. Claro que vai aplicar. Se o time tem treinado isso, tem feito isso, é claro que o time vai aplicar. Mas não tem problema fazer adaptações, né? Não tem problema o time, às vezes, se reorganizar, preparar uma estrutura melhor. Só que eu não sei se o Barcelona teve esse tempo de fazer essa preparação.
tá? Eu não sei se teve tempo para fazer essa preparação. E uma coisa que também que pega muito quando você joga esse futebol de alto risco é a partir do momento que você não tem no seu 11, não tem em campo, talvez os seus melhores jogadores para fazer correções de erros. A gente pode até dar o exemplo do Caçador, que sim, é um jogador que é um motorzinho tal, mas às vezes a pessoa esquece o efeito Gavi dentro de campo. O tanto de bola que Gavi recupera, o tanto de correções, e na mesma hora que está na área atacando, está tirando bola de carrinho em cima da defesa. E a peça mais importante que poderia ajudar a gente nesse sistema defensivo, Araújo. A partir do momento que você tem peças que, não estou falando de nível, estou falando de velocidade. Cubarsí e Inigo Martínez, a partir do momento que você tem essa peça ali sincronizando para fazer a linha de impedimento, junto com o Baldé do outro lado, o Baldé é extremamente veloz, por mais que no jogo contra o Sassuolo tenha demorado para arrancar, entrou no segundo tempo também, podia ser que não estava tão carburado. Você não vê nesses caras aquela extrema velocidade para conseguir recuperar uma bola defensiva dessa. Recuperar se a linha de impedimento não ficar ajustadinha, se a linha de impedimento não ficar no fio da navalha ali, tá? Se a linha de impedimento ali, quando fica no fio da navalha, se não conseguir pegar impedimento, se um jogador desse vai correr para trás e vai conseguir corrigir esse erro. Então você fica mais preocupado porque é exatamente isso, você não tem esses jogadores, né? O Bayern de Munique de Flick, foi um time que encantou o mundo do futebol naquele ano, na temporada 19 e 20 ali e tal. Jogou contra a gente, atropelou aquela vitória absurda de 8-2 ali, merecidíssima. Foi campeão da Liga dos Campeões e sempre jogou esse futebol de alto risco. Eles tinham Boateng na defesa, Alaba, Alphonso Davies. Quem era que tá jogando na lateral? Kimmich, eu não sei se foi Kimmich que jogou naquele jogo, não sei se foi Pavard, não tô lembrado aqui. Eu tô falando da final contra o Paris Saint-Germain, não tô lembrado. Não sei nem se Pavard tava lá naquela época, esqueci aqui agora. Não tô muito lembrado. Então, assim, era um time que os zagueiros tinham uma capacidade, a linha defensiva tinha uma capacidade física, até quando essa linha de pressão ela era superada, essa linha de impedimento era superada, de corrigir mesmo, na verdade, conseguir recuperar dessa jogada. Nem sempre. E aí é a hora que você tem que contar com a sorte. Então eu estou falando para vocês que naquele Bayern de Munique, até em algumas partidas, vamos pegar a final, quando a partida estava 0-0, tenho até imagens aqui para mostrar para vocês. Quando a partida estava 0-0, o Paris Saint-Germain pegou algumas transições, essa bola que sai do meio campo para o Mbappé lá na parte de cima da tela, e aí, meu amigo, já é uma situação de 1 para 1, com a linha de defesa na frente da intermediária, basicamente. Mbappé dá um passo nas costas da defesa para Neymar, e aí Neymar finaliza e Neuer já faz uma defesaça, a bola volta e Neuer faz outra defesaça aí na mesma jogada. Com 17 minutos estava 0-0. 17 minutos estava 0-0. 22 minutos, olha, outra bola do meio campo, Neymar pega aberta, Mbappé acelerando para correr aqui, olha o time do Bayern de Munique correndo para trás. Essa bola é virada cá para Di Maria do outro lado, que puxa para a direita, finaliza e chuta por cima do gol. É essa bola mesmo, ele chuta por cima do gol. Então, no futebol, você tem que contar com a sorte. E aquele Bayern de Munique, que era uma máquina extremamente organizada, na final poderia ter saído atrás 1-0, 2-0, e aí a final poderia ser completamente diferente. Então o futebol de Flick, o futebol do Bayern de Munique de Flick, o futebol do Barça de Flick segue sendo o futebol do mais alto risco. Eu tenho muitas preocupações como esse futebol vai acontecer, se esse futebol vai se repetir nos jogos contra o Bayern de Munique e contra o Real Madrid, porque tem hora que eu acho que é um prato cheio para um adversário de mais qualidade conseguir criar uma chance de gol muito clara. Então, estou muito preocupado para como o Barcelona vai encarar essas partidas. E eu fico muito preocupado também quando eu penso em adversários, e que agora eu estou falando do Real Madrid, que tem meio-campistas, que tem capacidade atlética, velocidade superior aos nossos meio-campistas e nosso setor defensivo. Então, eu fico imaginando um adversário fazendo um plano de jogo, que eu estou pensando da forma mais simplista possível, tá? Eu fico imaginando o adversário fazendo um plano de jogo onde ele induz o adversário, por exemplo, vamos imaginar o Real Madrid, né? Vamos imaginar o Real Madrid. Tem um trio ali com o Rodrigo, com o Mbappé, com o Vinícius Júnior, não sei nem se vão jogar junto e tal, e o Barcelona deixa esses caras em linha de impedimento.
Vamos supor que o Barcelona está sincronizado, maravilhoso, e deixa esses caras ali em impedimento. Tá, e se acontecer isso daqui? Tá? Se o Barcelona fizer exatamente o que eu estou mostrando para vocês nessa imagem aqui, tá? O Barcelona estava jogando aí contra o Young Boys, o jogador do Young Boys ali na linha de meio campo, tá virando a jogada para esse cara cá no segundo, na parte de baixo da tela, em impedimento. 4 caras de ataque, impedimento ali. E aquela seta vermelha que eu coloquei ali é de um jogador do meio campo, é um jogador que vem de trás. Se o time do Real Madrid, Ancelotti, fazer um plano assim e deixar de fato ali, olha, deixa entender que eles pegaram vocês na linha de impedimento, só que esse passe, em vez de ser para vocês, esse passe vai ser para esse cara da seta aí, esse cara da seta vai ser um Bellingham, esse cara da seta vai ser um Valverde. Esse cara ultrapassando essa linha aqui, não tem nenhum jogador nosso da linha de defesa que é capaz de, na velocidade, alcançar esse jogador descendo. Então eu acho que é uma coisa muito convidativa para o adversário nesses confrontos de mais qualidade, né? O Bayern de Munique também tem aqueles jogadores muito velozes do lado de campo, tem o Musiala que também é muito veloz, o meio-campista, como é o nome do meio-campista novo do Bayern de Munique, que tem jogado muito bem, esqueci o nome, ele é croata, né? Ele é croata, esqueci o nome do meio-campista, tem jogado muito bem, tem chegado à área, são jogadores que têm uma certa velocidade. O que é que vai acontecer com esse passe? Em vez de vir para os jogadores impedidos, que o Barcelona está deixando além de impedimento, vinha um passe um pouco mais cavado para um meio-campista de velocidade, né? Aqui no jogo contra o Alavés, claro que isso aqui é uma jogada que seria um passe impossível, basicamente, né? Que é o jogador pegando a bola ali do lado direito aqui da tela, meio que de lado, ele não tá vendo esses caras. Mas se, mais uma vez, ó, tem 2 jogadores do Alavés em impedimento, e se esses 2 carinhas da seta vermelho for os caras que vão passar nas costas da defesa, se esses caras passar em velocidade e forem jogadores que vão passar na costa da defesa, como é que o Barcelona vai reagir? Então eu estou muito curioso para saber o comportamento do nosso time nesses grandes confrontos. E aí eu fico com aquele questionamento: será que o Barça de Flick tem um plano B? Eu refaço essa pergunta: será que o Barcelona de Flick teve tempo para preparar um plano B? Porque você vê o plano A, e o plano A é um jogo de risco, você tem que colocar na balança. Normalmente tem dado certo. Você está criando... Vou inventar números, tá? Você está criando 10 chances por partida e o adversário está criando 3, 4. E quando o nível do adversário subir, será que você vai continuar criando 10 chances e o adversário vai criar só 2, 3, 4 com as peças que você tem no momento? Essas peças, às vezes, na defesa que não tem uma velocidade para corrigir alguns erros. Não estou criticando o nível dos nossos jogadores, não. Estou falando de característica individual. Tivesse Piqué no Prime aí, talvez seria um problema também. Piqué, se bem que Piqué no Prime lá, já vi correndo muito, tá? Não foi nenhum bom exemplo aqui. É porque Piqué, mais no final da carreira, a gente viu a lerdeza que era. Então, assim, é essas coisas que eu estou querendo saber. Essas dúvidas que eu tenho. Será que o Barça de Flick tem um plano B? Será que o Barça de Flick vai se expor tanto, vai jogar com tanta intensidade nesses jogos? Porque isso também é outro aspecto, viu, pessoal? Eu falei para vocês do calendário. O calendário está aqui, os próximos 4 jogos do Barcelona. Vem Sevilha, Bayern de Munique, Real Madrid e Espanhol. Eu, sinceramente, digo para vocês, eu acho simplesmente impossível o Barcelona, com o elenco enxuto que tem, com jogadores voltando de lesão agora, alguns, o Barcelona conseguir jogar na mesma intensidade, no mesmo ritmo, na mesma pressão, esses 3 jogos, Sevilha, Bayern de Munique e Real Madrid. Eu não vou nem falar do jogo contra o Espanhol, porque o intervalo de descanso de um jogo para o outro são apenas 2 dias. Não dá para você jogar ligado no 220 e correndo com aquela intensidade absurda. Então acredito que Flick deva fazer alguma adaptação aí, tá? E a adaptação não é abdicar do seu plano, gente. Não é rasgar todos os papéis e tática que você fez durante toda a temporada. É se adaptar para certos confrontos. É se adaptar para certas partidas. Quer um exemplo? Quer ver um exemplo? A gente pode pegar um exemplo de Guardiola, né? A gente pode pegar um exemplo de Pepe, um ano que foi campeão da Champions contra o Bayern de Munique, tá? Aquele 3-0, deixa eu puxar minha webcam para baixo aqui, vocês estão vendo aquele 3-0 de ida, jogo de ida das quartas de final contra o Bayern de Munique de Tuchel. Aquele ano foi o ano de estreia de Haaland no City, né? E um jogador que precisa um pouco mais de espaço, tal, e
sabendo do estrategista que Tuchel sempre foi um estrategista, assumiu agora treinador da Inglaterra também, estou curioso para ver o trabalho dele, sempre foi um estrategista, sempre foi um cara muito brabo de mata-mata, o Thomas Tuchel, sabendo disso e vendo a escalação do Bayern de Munique com Coman, Musiala, Gnabry e Sané, o que é que Guardiola fez, o que é que o Manchester City fez? Fez uma pressão mais no bloco médio, não é que a linha de defesa foi para frente da área, não é isso. Diminuiu um pouco a pressão, a sufocante na saída de bola do adversário, compactou o time do City num bloco alto, porém mais médio ali, os atacantes, tá entendendo? Para não botar esses jogadores para fazer aquela pressão, o Bayern de Munique conseguir romper essa linha de pressão e apostar a corrida. O City apostar a corrida para trás. E aí é suicídio. Você apostar a corrida contra Coman, Sané, Gnabry e Musiala é suicídio. Talvez um Walker segura aí, o Walker que nem estava titular nessa partida aqui. Então você precisa fazer adaptações. A maior prova que foi uma adaptação foi isso. O Bayern de Munique ganhou a posse de bola para o City lá no Etihad. 56% de posse de bola para o Bayern de Munique contra 44% do City. Então, essas são minhas dúvidas. Esses são os meus questionamentos, tá entendendo? Será que o Barcelona de Flick terá um plano para enfrentar essas partidas? Ou a gente vai ver o mesmo Barça que a gente está vendo desde a primeira rodada, e isso não é coisa negativa, não. Não é coisa negativa, não. Mas futebol é muito de você limitar o que o adversário, a principal força do adversário, para fazer o adversário ficar sem opção, sem aquela arma, sem poder usar aquela arma, e aí o seu jogo prevalecer. Se você limitar as possibilidades do adversário, é muito provável que o seu jogo vá prevalecer. Então, se o Barcelona controlar bem os espaços, se o Barcelona limitar esses passes, essas infiltrações, lembra o jogo contra o Villarreal? Como o PP causou um caos na gente, só que a gente foi mais efetivo e acabou ganhando aquela partida de 5-1. Maravilhoso, a gente está criando mais do que os caras, sim, e fomos mais efetivos do que os caras, sim, mas quando o patamar subir de exigência aqui agora, quando o adversário subir, eu quero saber como que o Barça de Flick vai encarar, quero saber muito como é que ele vai encarar essas partidas, principalmente esses dois jogos, porque assim, quando você vai ver o Bayern de Munique dele, a sensação que dava você de fora é que o Bayern estava sempre jogando do mesmo jeito, com aquela intensidade, aquele futebol bonito, com aquela zona de passe pelo meio ali, infiltração, como a gente vem vendo o Barcelona no começo do trabalho dele fazendo muito bem, tá? A gente vê o Barcelona fazendo muito bem. Porque eu, como torcedor, não estou sendo pessimista, só estou fazendo uma observação com vocês, da mesma observação e questionamento que eu fiz para vocês no vídeo passado. Fiz um questionamento sobre os meio-campistas e agora convido vocês a nos comentários deixarem aqui o que é que vocês acham. Que o Barça vai se adaptar? Que o Barça vai pressionar em bloco médio, que o Barça vai fazer pressão em fases da partida, que o Barça vai abaixar um pouco a linha, que o Barça vai continuar igual e não quer nem saber, porque eu coloquei na minha cabeça uma coisa, vendo essas primeiras partidas do Barcelona de Flick, quantos jogos temos? 10 jogos, 11 jogos, basicamente, eu fiquei claro na minha cabeça que toda vez que o Barcelona perder, a gente vai perder tipo o jogo contra o Osasuna. A gente vai perder tomando 3 gols, 4 gols, porque o treinador até agora não mudou. No jogo contra o Mônaco, a gente estava com um jogador a menos e mesmo assim o Barcelona continuou com a linha alta, com a pressão alta, mesmo com um jogador a menos. Pergunta que eu fiz lá no começo. Será que a gente tem um plano B? E a segunda pergunta, será que deu tempo trabalhar o plano B? Será que ali no jogo contra o Mônaco não teve tempo de fazer uma preparação, um plano B, uma forma diferente de se comportar dentro de campo, mas agora tem? Porque eu estou preparando minha cabeça, como eu estou falando para vocês. Toda vez que o Barça perder da forma que perdeu contra o Osasuna. A linha de impedimento não funcionando, a triangulação do adversário aparecendo na frente da defesa. E a gente, quando vai jogar contra adversário de maior qualidade, a chance do adversário fazer isso é maior. Então, essas são as minhas dúvidas. Extremamente feliz, extremamente satisfeito com o que o Barça está fazendo, mas se a gente tivesse com o Araújo na defesa, eu estava mais tranquilo. Tivesse com o Gavi no meio campo, eu estava mais tranquilo também. Junto ao Caçador também, tá? E o quebra-cabeça para montar como? Não sei, não vem aqui o caso. Eu estou falando de jogadores com capacidade de corrigir os erros, porque os linhas de impedimento estão sendo no limite. Está sendo impedimento de VAR semiautomático. Um dia esse impedimento vai falhar.
Um dia esse impedimento vai falhar. E o dia que falhar, eu acho que o Barcelona vai perder e vai perder daquele jeito meio doído. Então eu estou com o psicológico preparado. E estou torcendo para o time jogar na pressão, jogar na intensidade e não sofrer esse dano. Ao jogo prevalecer, que esse é o grande questionamento desse vídeo. Será que o jogo de Flick vai prevalecer com as peças que o Barcelona tem hoje nesses grandes confrontos de agora? Então as dúvidas que a gente tem hoje, daqui a 15 dias a gente não terá mais, nem o treinador terá mais. Ele vai ver o que é que vai fazer, se vai continuar ali, se vai ter que se adaptar a alguma coisa, nós vamos ver. Estou muito ansioso para ver esses jogos, conto com a colaboração de vocês aqui nos comentários para responder esses questionamentos, para responder, para explicar, para tentar me ajudar também a entender o que é que vocês pensam. Se o time vai mudar, se o time vai jogar a mesma coisa, se não deu tempo de trabalhar um plano B ali contra o Mônaco, mas agora para esse jogo já deu tempo, porque teve mais tempo de trabalho, se o Barcelona vai se adaptar, se o Barcelona também, vocês concordam comigo que não tem como jogar Legado 220 esses 3 jogos na semana aí, jogo domingo, jogo quarta, jogo sábado, é impossível jogar nessa rotação de Legado 220, ainda mais com o elenco curtinho, então adaptações devem acontecer. Mas é isso, o espaço está aberto para vocês aqui. Deixem nos comentários a opinião sobre isso aqui no vídeo, o que é que vocês acham do jogo, se o Barcelona vai mudar, se não vai mudar. Não vou nem continuar falando aqui, senão estou perguntando a mesma coisa várias vezes. Deixe espaço aberto aqui, eu conto com a colaboração de vocês, do mesmo jeito que vocês colaboraram muito no vídeo passado. Adorei o feedback de vocês sobre a escalação do meio-campista. Quero a opinião de vocês agora sobre o comportamento do Barça de Flick nesses grandes confrontos aí, tá? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.